E aí, como está você, sua casa e a sua família? Tudo bem? Eu sou o Wallace. E eu sou a Fabi. Começando mais um vídeo aqui nesse canal pitoresco. Você que tem um sonho de ter um carro novo aqui em Portugal, fale com a Luciana, ela consegue um bom índice de aprovação, mesmo com a sua CPLP. Lembrando que inscrito do canal Efeito Wallace tem direito a tanque cheio ou o carro entregue aí na sua zona. Então tá esperando o quê? Para pegar o seu super carro também. E nós vamos trazer assunto importante. Não é assunto alegre, como a gente geralmente grava os nossos vídeos. É um assunto que envolve criança, menores aqui em Portugal. Mais especificamente, filhos de imigrantes. Você não está entendendo nada? Então fica no vídeo, porque é informação importante, principalmente para você que quer imigrar aqui em Portugal. Para quem não sabe ainda, você quando chega aqui em Portugal e tem seus filhos matriculados na escola, que é um dever, né? A criança está estudando. Se por acaso houver alguma denúncia sobre algum tipo de maus trato, vamos dizer assim, da criança, não é? Existe uma polícia específica para poder retirar essas crianças. Então aqui em Portugal existe a CPCJ, Comissão de Proteção de Criança e Jovens, ok? Então é uma coisa que você tem que estar informado e saber do que está acontecendo. E hoje nós vamos trazer um vídeo falando exclusivamente sobre um casal brasileiro que teve os seus filhos retirados. Quer dizer, perderam a guarda da criança. Ah, Wallace, mas eu sou brasileiro. Meus filhos são brasileiros. Eu posso ir para Portugal e eles retirarem a guarda do meu filho? Sim, gente. Pode, tá bem? Você está no país de outras pessoas, então você está sujeito às leis. Vamos Mas ver. ele pede o filho para o Ministério Público? Para assistência social, digamos assim? E no Brasil é costume o maior, principalmente em regiões do interior, né? O filho maior cuidar do menor. Assim foi comigo. Meus irmãos mais velhos cuidaram de mim, eles me levavam para a escola. Então é uma coisa que acontece. Sim, assim lá em casa também era. O Wesley cuidava de mim. Aqui, pelo jeito, não é assim. Você não pode deixar crianças menores em casa sem a supervisão de um adulto, ok? A minha criação lá dos anos 80 foi assim, né? Eu com 6, 7 anos eu já me virava, com 10 anos eu já fazia comida, o meu próprio almoço, eu aprendi a fazer arroz, feijão e essa foi a nossa criação, né, Fabi? Eu com 6 anos, gente, eu fazia, a mãe deixava a comida pronta, eu esquentava, ia pra escola sozinha, voltava sozinha e só via a mãe só no final da tarde. Então, essa é a nossa criação, mas aqui, pelo jeito, isso não funciona. Mas é especificamente sobre isso o assunto? Para uma criança que foi deixada em casa? Não. Isso engloba vários motivos para que a CPCJ possa ser ativada, entrar na sua casa e tirar a guarda dos seus filhos. Vamos destrinchar isso aqui aos poucos aqui. Olha, vocês vão ver agora a tela aí. Bem, vamos entrar aqui na tela aqui do O Povo, né? O Povo Online, que é Na página do Instagram. Uma página do Instagram que é sobre notícias, alguma coisa assim. Eu vou deixar tudo que nós fomos falar aqui, eu vou deixar o link na descrição para você olhar e você mesmo tirar aí as suas conclusões. Entrando aqui no site O Povo, já tem a matéria aqui. Casal brasileiro perde guarda dos filhos em Portugal e pede ajuda. Né? Pelo jeito aqui são esse casal, um casal novo, ok? Tá aparecendo aqui no fundo das crianças, que tá tendo a imagem preservada, né? E tá aqui a matéria, vamos ler. Ó. O casal brasileiro Carol Arcângelo e Carlos Orleans, acho que é assim que se pronuncia, vivem em Portugal há cerca de 5 anos. Recentemente tiveram a guarda dos 2 filhos transferidas para outra família, por ordem da Justiça da cidade de Viseu. As crianças têm 6 e 8 anos de idade. Em conversa com o Povo, o pai das crianças conta que a decisão judicial foi emitida em 17 de março com base em um pedido do Ministério Público português. Segundo ele, o processo foi aberto em 2023 após uma professora achar que seu filho caçula de 6 anos estava cansado. Estranho. Será que pode tirar a guarda de uma criança dos pais só porque o filho está cansado? Por qual motivo que essa criança estava cansada? Vamos ver. E aqui tem uma declaração dizendo assim: viemos sendo acompanhados desde 2023 pela CPCJ, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, devido à denúncia da professora que meu filho estava com cara de cansado na sala de aula.
e que era preciso aferir o domicílio dele para verificar as condições, relata Carlos Orleans. E ainda conforme o pai, a família passou a ser entrevistada por um profissional designado, mas nunca foi informada sobre a possibilidade de retirada da guarda dos filhos. Após isso, foi acionada uma assistência social da Segurança Social de Viseu e ela começou a agendar entrevistas com a gente, sempre se colocando como parte administrativa. Nunca em nenhum momento foi passado para a gente que esse tipo de manobra seria possível, relata. É a declaração do pai. Então, seguindo aqui, na última quinta-feira, dia 20, o casal foi surpreendido em casa por policiais informando que as crianças não iriam retornar, pois tinham sido levadas pela assistência social. Simples assim. Ele conta que os agentes informaram um número de protocolo orientando que ele e a esposa corressem atrás da situação. Então aqui na declaração do pai ele diz: fomos surpreendidos na última quinta-feira na parte da manhã, quando levamos os nossos filhos para o colégio. Voltando para casa, iríamos buscar no almoço. 3 policiais vieram à nossa residência informar basicamente que as crianças tinham sido levadas pela assistência social e não deixaram nenhum papel, nada. Não deixaram nada, só um número de protocolo e pediram para que a gente corresse atrás, afirma o pai. Abalado, o pai recorda que foram até a escola dos filhos, sendo informados pelo porteiro que as crianças haviam sido institucionalizadas e que era para a gente voltar para casa, que eles entrariam em contato. O casal lembra que a polícia foi acionada devido ao desespero deles, com a guarda orientando que se deslocassem até o tribunal da cidade para resolver a questão. Então, eles correram para a escola, o porteiro informou que as crianças já tinham sido institucionalizadas, já tinham sido levadas por outra família, eu não sei. Vamos ver aqui. Os pais estão há 4 dias sem notícias dos filhos. Carlos diz que está há 4 dias sem ver ou ter notícias das crianças e lamenta não poder acalmá-los. De fato é verdade. Imagine do nada para a cabeça da criança, os pais, as crianças não voltarem para casa. E dos pais também, né? De levar os filhos, não saber se eles estão bem, se não estão, se não tem notícia. Estranho. Vamos seguir aqui. Estamos há 4 dias sem ver os nossos filhos, sem chance de conversar com eles, sem chances de acalmá-los. Questionador do processo, ele elenca os pontos levantados pela professora, que foi quem fez a denúncia, professora do filho, destacando que os elementos levantados por ela são comuns às crianças de 6 anos. Nos autos do processo, para criar a intervenção, a professora coloca coisas do tipo: ele demonstra dificuldade na fala. Ele demonstra dificuldade para escrever. Mas ele é uma criança de 6 anos. É óbvio que ele ainda vai ter dificuldade para escrever ou falar, diz o pai. E complementa ainda: e ela fica enfatizando isso como se fosse um problema gerado por nós, como se fosse uma inadimplência nossa. Daí as coisas se exacerbaram e eles colocaram mais equipes de proteção social atrás da gente, sendo um total de 4 equipes. Olha. Então quer dizer que, vamos ver se eu entendi aqui, acompanha a gente aí. A criança apresentou dificuldade na fala, a criança apresentou dificuldade na escrita, a criança parecia cansada, ok? Uhum. Se alguém falasse isso para mim, eu ia pensar, olha, tem crianças que têm dificuldades para aprender mais do que as outras. Com certeza. Inclusive agora com essa onda de TDAH, sabe? Tem várias situações que geram uma certa dificuldade. Eu mesmo, eu tinha uma grande dificuldade que eu trocava o T pelo D. E até hoje troca, né? Até hoje eu troco o T pelo D. Se vocês repararem nos vídeos, o Wallace não consegue falar cogumelos. Cogumelos. Não dá, ele não fala, não consegue. Mas não é que ele não saiba as letras e escrever a palavra cogumelos, mas ele não pronuncia cogumelos. Tanto que para mim escrever alguma palavra com T ou D, quando era pequena ficava dá, dé, di, dó, du. Depois que eu fui descobrir que isso era dislexia, né? Eu nem sei se é, mas eu tô velho demais para saber se é ou não é. Tô tocando o barco assim mesmo. E quando a gente vê que uma criança tem uma dificuldade de aprender, de falar, tem uma cara de cansado, pode ser problema na visão. Às vezes a criança senta mais no fundo e fica cansado tentando perceber o que a professora fala. E também a gente tem que levar em consideração que uma criança de 6 anos que
veio do Brasil, a criança pode ter uma base, né, no sotaque da língua portuguesa, mais baseado no brasileiro ali, né? E pode sim sentir uma dificuldade na hora de aprender. É normal. Mas eu acho que isso aí nada mais do que os pais ou a própria mãe orientar, a professora, no caso, orientar os pais a procurar um especialista nisso, né, gente? A gente sabe que hoje em dia existem muitos médicos fonoaudiólogos, existem muitos médicos que cuidam dessa parte de psicologia da criança, se for o caso, que eu não tô falando que é, mas se for o caso, né, de fazer o acompanhamento e ver se é um impacto social da diferença de cultura, né, ou ver o que está ocasionando isso. Eu acho que um psicólogo, né, infantil, ele saberia definir se se é um problema da criança ou se é um problema da criação. Pois. Porque o que eles estão querendo falar é que é um problema da criação, que os pais não estão cuidando do menino, né? Então, quer dizer, eu não sei se isso é uma coisa suficiente para tirar a guarda das crianças. Então vamos seguir aqui, vamos ver. Vamos lá. Carlos relata as várias reuniões desde o início do processo, lá em 2023. Ele diz: era o tempo todo reunião em casa, reunião no colégio. E a professora também criou uma série de obrigações em termos de atestado médico. Por exemplo, ele não fez o dever de casa, quero atestado médico. Ele não sabe falar direito, quero um atestado médico. Ele não sabe escrever direito, quero um atestado médico. Desabafa o pai, né? Nossa. Então, imagine um atestado médico para tudo isso, não é? Bem, gente, nós aqui estamos replicando essa informação, né? A gente não sabe ao fundo exatamente como é que está isso, ok? Mas é uma coisa que chama muita atenção e está chamando muita atenção na internet, principalmente para a comunidade brasileira aqui em Portugal. O casal pede ajuda da comunidade brasileira em Portugal. O pai alega que está sendo acusado de não amar ou cuidar das crianças. Todos os autos são mentira, diz o pai. Colocam como se não amássemos os nossos filhos, como se não nos preocupássemos, como se não quiséssemos saber dos nossos filhos. Só tem eu e a mãe cuidando dele. A gente que compra roupa, que dá banho, que bota para a escola, que bota para estudar, a gente que faz tudo, diz o pai. A professora achou que, tirando a guarda das crianças, estaria ajudando eles, mas está criando um trauma gigante para as crianças. Entregaram meus filhos para uma família de acolhimento e em nenhum momento fui convocada para a reunião para informar para a gente. Lamenta Carlos. O brasileiro afirma que está sendo vítima de xenofobia e do preconceito existente na sociedade portuguesa com a sua profissão de tatuador. O pai é tatuador. Ele continua falando aqui: estamos vivendo uma arbitrariedade absurda, sofremos com xenofobia e temos que ouvir o tempo todo sobre as tatuagens. Então quer dizer que a tatuagem está sendo um problema. O pai não pode ter tatuagem, pelo menos é o que está falando aqui. Sobre tatuagem, sobre o quanto isso é mal visto. A gente já ouviu coisas aqui que acho que nem precisa falar. Carlos ainda reclama do tratamento dos órgãos portugueses. Trataram a gente feito bicho, não dão informações sobre os nossos filhos, não dão qualquer tipo de apoio psicológico, simplesmente tiraram a guarda deles e pediram pra gente esperar, alega o pai. Complicado, né? Questionado pela reportagem se o casal procurou a autoridade brasileira em Portugal, Carlos disse que vai procurar o apoio do consulado brasileiro, já que tanto o casal quanto as crianças são cidadãos brasileiros. Então, basicamente, o que nós estamos pegando aqui de informação é que, se a professora achar que o seu filho tem algum problema, a professora, pelo jeito, pode fazer uma denúncia. Isso serve de alerta para você que quer vir para Portugal. Eu não sei, agora uma opinião, né, Fabi? Uhum. Eu não sei se isso que está falando aqui é o suficiente para tirar as crianças, a guarda dos pais. Até porque a gente não tá falando de animais, né, gente? Desculpa a comparação. Tá falando de crianças, de gente, de humanos. Como é que tira os filhos dos pais desse jeito? E as informações que nós temos aqui na reportagem, não é questão de maltratos, né? Não é crianças que apareceram com marcas de agressão, nada disso. Pelo que tem aqui na reportagem é que a criança está apresentando dificuldade na fala, na escrita, apresenta cara de cansaço e o pai tem que levar
declarações, atestados médicos, ok? E isso seria o suficiente para entender que, olha, vamos tirar a guarda dessa família. Gente, deixa aqui nos comentários você que é português, você que tem seus filhos aqui em Portugal, se seus filhos têm algum problema de dislexia, ou se nessa fase dos 5, 6 anos tinham algum problema assim, eu falo em atraso, um pouco na fala, atraso um pouco na escrita. Eu falo vocês portugueses, por quê? Porque a gente conhece o Brasil e a gente sabe que algumas das nossas crianças brasileiras têm um pouco de atraso ali na fala. Eles não falam perfeitinho. Por exemplo, o Taz, quando tinha 5 anos. O Taz, quando tinha 5 para 6 anos, ele não falava menina. Ele não falava menino. Ele falava mimina. Mimina. Né? Tipo, cupuaçu. Ele não falava cupuaçu, ele chamava de coco azul. Então, assim, é coisa que é normal. A escrita dele... Né, Wallace? Eu acho que ele nem conseguia fazer o nome dele com 6 anos. E pra gente, sempre foi uma coisa normal, tá? Mas hoje em dia é uma criança perfeita. Um dos melhores da Entendeu? Da Escreve perfeitamente, raciocina perfeitamente, fala perfeitamente, como você já tiver a oportunidade de acompanhar. Tira as melhores notas. Então, por favor, você que é português, que tem seus filhos portugueses, deixa aqui nos comentários pra gente, né? Deixando esse feedback, seus filhos tiver esse problema, se tiver esse atraso na fala da escrita. Olha, vamos ver o que as pessoas estão falando aqui. O pessoal tá falando aqui, ó, tá comentando, comenta você aí também. Que loucura, não podem fazer isso, imagina como estão as crianças, queremos ver. Devem estar assustadas, com medo. Gente, imagina você, criança, te tirar do teu pai e da tua mãe e te colocar na casa de estranhos que você nunca viu na vida. Imagina isso, que absurdo! Cara, tô passado com essa matéria. E tem pessoas comentando aqui, tem várias opiniões, ok? Aqui, mais uma pessoa comentou, história mal contada, hein? Se isso for verdade, eles acionam o consulado, provam tudo e ainda metem um big processo na justiça portuguesa. As coisas não são assim tão fáceis. Mais pessoas comentando aqui, engraçado que escolas em Guimarães já foram relatados por jornal que professores batem e aí? Batem, e aí? Batem, e aí? Bem, gente, tá gerando uma repercussão na internet, ok? Vamos ver o que as pessoas estão falando sobre isso aí. Essa escola que tem crianças institucionalizadas, ela recebe uma verba do governo. A assistente social e a psicóloga que decreta que aquela criança tem que ser institucionalizada, recebe uma verba do governo. Sim. Isso acaba virando uma máfia. As próprias grandes emissoras de Portugal, como SIC, TVI, que são emissoras como Globo e Record aqui no Brasil, eles fazem reportagens que contam casos absurdos desse, de mães que tentam reaver a guarda dos seus filhos na justiça por anos. Porque depois que a criança for institucionalizada, você vai brigar na justiça. Bem, tá falando aqui uma informação ali dessa pessoa que tá falando, né? Que a assistente social e a pessoa que denunciou ganha uma verba para isso. E depois que a criança é institucionalizada, aí já era, tem que brigar na justiça. Aí o caminho é mais difícil e moroso. Olha, até a Luana Piovani entrou nessa briga. Vocês sabem que a Luana Piovani mora aqui em Portugal. Vamos. Mas assim, gente, pra gente fazer através de um chamado meu e me dando um cadinho mais de tempo, juntar a quantidade de zuca que tem aqui nesse país e ir pra porta dessa escola, não custa muito. Ir pra porta da casa do prefeito de Viseu, pra porta do primeiro-ministro de Portugal, juntar tudo zuca, que vai dar quanto, gente? Vai dar bastante gente, viu? Vai dar. E sabe que brasileiro é um povo animado, né? A gente gosta muito de música, vamos fazer muito barulho, vamos cantar muita coisa. Então, eu vou postar aqui os negócios e vamos marcar as autoridades portuguesas e tudo antes que aconteça. Vocês deviam... Olha aí, Luana Piovani chamando todo mundo para um protesto, fazendo um barulho e... Olha, gente, é uma coisa muito complicada. Se for a história for isso que nós estamos vendo, eu acho que realmente é um absurdo. Pelo que as informações que nós estamos tendo aqui, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda, porque eu acho que o principal é a criança. A criança não vai estar sendo ajudada, sendo tirada pelos pais.
Eu não acho que, vamos tirar as crianças dos pais, elas vão voltar a falar bem, Vão melhorar, elas vão melhorar e elas vão ficar alegres e felizes na família institucionalizada. Aí isso sim vai gerar um trauma. Isso que eu chamo de trauma. É estranho. É muito estranho. Agora, se são crianças que sofreram abuso, que são crianças que apanham, são torturadas, sabe? Não consegue nem ir para casa chorando de desespero. Aí sim. Aí tem que ser investigado. Aí sim a família tem que ser investigada, ver se teve algum problema, né? Mas nesse caso, a criança de 4 anos, como tá falando aí no finalzinho ali, ó, e começou a pôr diversos defeitos num neném de 4 anos. Gente, 4, 6 anos? Qual é a criança que fala perfeitamente, escreve perfeitamente com 4 e 6 anos? Nessa fase eles até falam errado e a gente acha engraçado, a gente acha bonitinho, né? Sim. Porque é normal. A pessoa vai crescer, vai... É claro que tem umas crianças, né, que são, somente as meninas, que são mais adiantadas, né, que conversam perfeitamente, mas uma palavra ou outra, se eles falam errado, na minha concepção, isso é normal. Não só dele, mas de outras crianças também. Vamos ver aqui, mais pessoas estão aqui na internet falando, vamos ver aqui. Os brasileiros entrassem na defesa dessa causa, porque isso pode atingir a todos. Inclusive já é um assunto que todos sabem, né? Inclusive aqui perto a gente sabe de muitos relatos, de muitas histórias parecidas, mas que chegou a hora de todos nós se manifestar, independente do tamanho do seu canal seja pequeno como o meu, se seja grande, você deve tratar esse assunto, porque é um drama que nenhum pai, né, pode viver, que nenhum pai merece viver, nenhum pai, nenhuma mãe merece viver, né? Existe um ditado que diz o seguinte: não tire tudo que o homem tem, porque senão ele não tem mais nada a perder. E a família, os filhos, é tudo que um homem tem. Bem, gente, levantamos esse assunto, primeiramente para alertar você que está no Brasil, para você ter ciência que você chegando aqui em Portugal, as leis aqui são outras. A partir do momento que você resolve viver neste país, você está sujeita às leis daqui, ok? Então você tem que entender que você vier para cá com criança, é muito importante você saber desse tipo de coisa. A gente fala, vir com criança, a responsabilidade é muito maior, ok? Então tá dado o alerta. Sobre esse caso específico, ok? As informações que nós estamos tendo aqui, isso é um absurdo. Tirar a guarda dos pais só por este motivo, né? Que uma criança apresenta uma dificuldade. Se não tiver nem outras informações, né, que fale que esses pais causaram algum tipo de maltrato na criança, a criança é mal alimentada, a criança apanha, a criança dorme no frio, eu não sei o que eles olham nessa situação. Se não tiver mais nenhuma informação em relação a esse caso, for somente isso, porque uma professora achou que a criança não fala bem, não escreve bem, está com cara de cansada, aí eu acho que é uma coisa absurda. Deixa aí seus comentários, o que você acha sobre isso, né? Nós já demos aqui a nossa opinião e fica a dica para você, né, Fabi? Com certeza. Bem, nós vamos terminar esse vídeo aqui, porque já deu muito longo, é um assunto polêmico. Dá também uma olhadinha lá no nosso Instagram, inscreva-se no nosso canal e logo nós já vamos ir para os comentários para ver o que vocês estão falando sobre isso aí, tá bem? Então vamos terminar esse vídeo, Fabi? Vamos. Acima de tudo, o que eu posso dizer é que Deus abençoe a sua casa, a sua família e todos os seus projetos, que vai dar tudo certo. Amém. E a gente se vê no próximo vídeo, hein? Tchau. Falou!